Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma videoaula para finalizar a correção das atividades que foram solicitadas na semana passada. Ontem eu avisei vocês que hoje nós teríamos essa videoaula, tá bom? Para nós concluirmos a correção das atividades do livro de língua portuguesa, certo? E as do livro Gênero, Leitura e Análise nós concluiremos na sexta-feira, e aí nós fecharemos o livro Gêneros, Leitura e Análise, tá bom? Mas vamos lá, nós falamos aí anteriormente, na aula passada, a respeito dos tempos verbais, falamos também sobre o sujeito, né? Lembrando que nós estamos estudando aí, né, nesse finalzinho de ano, de bimestre, nós estamos estudando verbos, nós estamos estudando oração, nós vimos ontem que é sujeito, é o termo que determina a flexão do verbo. Nós vimos que o verbo é uma classe de palavras que vai flexionar, porque ela vai se adaptar aí ao sujeito. Outra informação relevante, outro ponto que você não pode esquecer. A partir do verbo, nós podemos identificar, né, localizar aquela ação no tempo, se foi no passado, se é no presente, se será no futuro, certo? Então, o verbo é uma classe de palavras assim muito completa e também muito complexa. Nós começamos a estudar aqui no sexto ano, mas no sétimo ano vocês verão aí essa classe de palavras de forma bem detalhada, nos próximos anos também, certo? Então é muito importante que você compreenda, tenha essa noção aí do que é o verbo, saiba identificar no texto, na oração, ok? Mas vamos lá, vamos para a nossa atividade, prática linguística, texto, ciência é para todos. Todos os anos, no mês de outubro, acontece um grande evento dedicado à divulgação da ciência e da tecnologia no Brasil. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT. As atividades acontecem ao mesmo tempo em diferentes cidades do país. Muitas dessas atividades são para crianças e jovens. Em 2018, o tema da SNCT foi a ciência para a redução das desigualdades. O que isso significa? A CHC vai explicar para você. É muito importante mesmo que a ciência exista. Quem faz a ciência são os cientistas, e as cientistas, é claro. Ser cientista é fazer perguntas sobre o mundo ao nosso redor, tentar encontrar respostas possíveis para essas perguntas, testar possibilidades, tirar conclusões e fazer mais testes para comprovar essas conclusões. Das pesquisas científicas saem muitas soluções para questões do nosso dia a dia. A ciência pode, por exemplo, prevenir doenças, descobrir a origem das coisas, criar equipamentos para a nossa comunicação, assim como também pode ajudar a retirar pessoas da extrema pobreza, resolver problemas da falta de água, de luz, de educação e muito mais. Isso é ter a ciência ajudando a reduzir as desigualdades. E aí o texto tem uma continuidade, certo? Dá para ver aqui, ó, com as reticências dentro dessas chaves que esse texto vai continuar. É só um trecho, somente um trecho dele. É um texto que foi escrito aí por Cláudia Mermenstein e foi publicado aí na chc.org.br, Ciência Hoje das Crianças. Lembra? Nós já fizemos a leitura de um texto aí desse mesmo veículo, dessa mesma revista, desse mesmo site. Vamos lá. Primeira questão. Qual é a principal finalidade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a SNCT? Veja só, todos os anos, no mês de outubro, acontece um grande evento dedicado à divulgação da ciência e da tecnologia no Brasil, que é essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, o principal objetivo dessa semana é divulgar a ciência, ok? Divulgar a ciência está presente aqui no texto, logo na primeira e segunda linha. 2. Seria adequado classificarmos esse texto como artigo de divulgação científica? Explique. Bem, nós vimos que o texto fala sobre ciência, mas ele é um artigo, um texto informativo que está apresentando uma pesquisa, os resultados de uma pesquisa, trazendo essas informações, esses dados para
a comunidade de um modo geral? Não, é um texto que está informando sobre essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e falando também sobre a ciência. Nós podemos perceber, então, que não é um artigo, é o quê? Uma notícia. Está noticiando aí essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ok? Então, não é um artigo de divulgação científica, é um texto que fala sobre ciência, mas não é um artigo de divulgação científica, porque a função de um artigo de divulgação científica é o quê? Divulgar a ciência, os estudos, né, os experimentos, aquilo que está sendo feito, os resultados de alguma pesquisa, de alguma análise, que não é o caso desse texto que nós acabamos de fazer a leitura. 3. Qual é a importância da ciência para as pessoas? Veja só, o texto, ele fala sobre isso, né? Principalmente nesses dois últimos parágrafos, né? No segundo e no terceiro parágrafo. Veja só, olha a quantidade de coisas que a ciência possibilita. Prevenção de doenças, descobrir a origem das coisas, criar equipamentos para a nossa comunicação, enfim, veja que estamos tratando aqui de questões do cotidiano de nossa vida, né, que nos atingem de uma forma ou de outra. Então, a ciência é importante para criar o quê? Soluções para questões do nosso dia a dia. Por exemplo, nós estamos passando aí por uma pandemia, né? Já estamos aí no momento que as coisas já estão mais calmas, né? A situação já está bem mais calma, porque a ciência agiu e fez um medicamento, fez o quê? Uma vacina contra essa doença, a Covid-19. Então, a ciência agiu para solucionar o quê? Um problema, uma questão do nosso dia a dia, que atingiu a nossa vida e de uma forma assim drástica, né? Então, a ciência é aí para resolver esses problemas, essas questões, essas problemáticas do nosso dia a dia. 4. No primeiro parágrafo do texto, o verbo acontecer está empregado 2 vezes de forma desnecessária. Em seu caderno, reescreva esse parágrafo substituindo uma dessas ocorrências por um sinônimo. Veja só, todos os anos, no mês de outubro, acontece, vamos marcar aí, acontece um grande evento, tal, e lá na frente tem as atividades acontecem ao mesmo tempo. Você vai substituir um desses verbos por outro que tenha o mesmo sentido, tá bom? Por exemplo, ocorrerá, né? Ocorre um grande evento e aí você já não vai ter essa repetição desnecessária, tá bom? Você vai colocar um outro verbo que tenha o mesmo sentido, não mude o sentido do texto de forma alguma, certo? Mas que também não haja essa repetição. 5. A frase a seguir foi retirada no primeiro parágrafo. Leia com atenção e responda as questões propostas. Muitas dessas atividades são para crianças e jovens. A. O núcleo do sujeito do verbo ser nessa frase é o mesmo da frase anterior. Reescreva-a substituindo o sujeito por um equivalente, de forma a contribuir para a coesão do texto. Veja só, muitas dessas atividades são para crianças e jovens. Vamos voltar aqui? As atividades acontecem ao mesmo tempo em diferentes cidades do país. Muitas dessas atividades. Veja só que mais uma vez houve repetição. As atividades aqui, que é o sujeito da oração anterior, né, do período anterior, e muitas dessas atividades são para crianças e jovens. Veja que o núcleo, a palavrinha principal, é a mesma, atividade. Então, você vai fazer essa mesma dinâmica de substituir para evitar a repetição, mas aqui não vai ser por um sinônimo, né? Você pode colocar aqui, para ficar até melhor, um pronome pessoal. Nós não vimos que o pronome pessoal, o pronome em si, é uma classe de palavras que está em função do nome e ele é utilizado muitas vezes aí justamente para se evitar a repetição. Então, você pode fazer isso.
Veja só uma sugestão. Muitas delas são para crianças e jovens. Ao invés de repetir atividades, né, colocamos aí delas e não houve a repetição. B. Reescreva essa frase substituindo o verbo ser por um sinônimo, de forma a tornar a frase mais formal. Mais uma vez, você vai utilizar um sinônimo. Sinônimo é uma palavra que tem o mesmo sentido, né? Sugestão de resposta. Muitas dessas atividades visam crianças e jovens. São destinam-se, né, a crianças e jovens. Você vai escolher aí um verbo que vai ter o mesmo sentido. 6. Agora leia. Em 2018, o tema da SNCT foi a ciência para a redução das desigualdades. O que isso significa? A CHC vai explicar para você. A. Por que o verbo ser foi empregado no passado? Veja só. Em 2018, o tema da SNCT foi a ciência para a redução das desigualdades. Veja só, o verbo ser está no passado. Nós vimos que o verbo, a partir do verbo, nós podemos identificar aí, né, localizar essa ação no tempo. Foi é passado. Então, ele foi utilizado por quê? Porque isso aconteceu anteriormente, no passado. Então, porque a SNTC já havia acontecido quando o texto foi escrito. Então, esse texto foi escrito depois dela acontecer, que foi no passado, em 2018. B. No trecho acima, identificamos o emprego de uma locução verbal cuja finalidade é tornar a linguagem menos formal. Reescreva a frase em que essa locução aparece, substituindo-a por apenas um verbo e a fim de dar mais formalidade à frase. Veja só, a CHC vai explicar para você. Nós temos uma locução verbal. O que é locução verbal? Locução é quando nós temos duas ou mais palavrinhas que funcionam como uma. Ali no caso, nós temos duas palavrinhas que indicam uma ação e pode ser substituída por apenas um verbo, né? Que seria aqui o verbo principal, explicar. A CHC explicará para você. A utilização dessa locução beira a informalidade, tá bom? A linguagem menos formal, para se aproximar com o leitor, né? Se aproximar do leitor. C. No item anterior, a locução analisada indica o uso de que tempo verbal? Veja só, neste uso anterior, vai explicar. É o que? Futuro e é composto. Veja só, eu tenho aqui um futuro composto. Nós observamos, né, nós vimos aí na aula anterior, e se vocês voltarem aí às páginas do seu livro de língua portuguesa, dessas atividades, você vai ver que nós temos o futuro composto. Veja só, nós temos ali dois verbos, né? Nós utilizamos mais o futuro composto do que o simples, certo? O simples é a utilização de um verbo só, apenas uma palavrinha. O composto são duas. 7. A frase a seguir foi retirada do segundo parágrafo do texto. Das pesquisas científicas saem muitas soluções para questões do nosso dia a dia. A. Identifique o sujeito do verbo sair e classifique-o em simples ou composto. Sujeito, verbo saem. Das pesquisas científicas saem muitas soluções para questões do nosso dia a dia. Bem, qual é o termo que determina a flexão do verbo? Ou seja, o verbo sai concorda aí com qual termo? Com qual termo ele estabelece essa harmonia? Das pesquisas científicas? Não. Veja só, muitas soluções para questões do nosso dia a dia saem das pesquisas científicas. Veja só, o que sai aqui são as soluções para as questões do nosso dia a dia. Então,
este é o sujeito, este é o termo que determina a flexão verbal. Tanto que se você mudar a solução para esta questão do dia a dia, sai das pesquisas científicas. Veja só, o verbo vai mudar, porque ele vai ter que concordar com o sujeito. Este que é o sujeito, este que é o termo que determina a flexão verbal, e não das pesquisas científicas, certo? Então, sujeito é o termo muitas soluções para questões do nosso dia a dia. Trata-se de sujeito simples, está pedindo para classificar, né? Pois possui apenas um núcleo, soluções. As outras palavrinhas apenas cercam esse núcleo, tá bom? Mas, e está no plural, o verbo está flexionado no plural porque soluções também está no plural. B. Como você pode perceber, o sujeito que você identificou não está empregado na sua posição normal, isto é, antes do verbo. Talvez isso tenha gerado uma confusão para vocês no momento de identificar o sujeito, né? Mas nós temos que lembrar que o sujeito nem sempre vai estar antes do verbo, mas ele sempre vai ser aquele termo que determina a flexão verbal. Reescreva a frase posicionando o sujeito antes do verbo. Muitas soluções para questões do nosso dia a dia saem das pesquisas científicas. 8. Nos textos abaixo, procure preencher as lacunas com verbos adequados. Faça as flexões necessárias. Aí nós vamos fazer aqui a leitura do texto já com os verbos que são sugeridos aqui na atividade. Se você tiver colocado outro, mas que seja sinônimo, que mantenha o sentido, tudo bem, tá? O próprio gabarito diz: sugestão de resposta. Ciência para os deficientes físicos. A ciência tem contribuído muito para melhorar a vida das pessoas. Nós vamos ter que tirar esse A aqui, né? Esse A aqui do livro não está legal. Porque nós poderíamos colocar aí para melhora, né? Mas aí não seria verbo. Então, o livro se equivocou aqui. Contribuído muito para melhorar a vida de pessoas portadoras de deficiências físicas. Exemplos? O desenvolvimento de aparelhos de audição para pessoas que têm limitações para ouvir. Esses aparelhos fazem com que milhões de pessoas no mundo, principalmente os idosos, que podem perder a audição com o envelhecimento, passem a ouvir melhor. Também tem ciência por trás da fabricação de próteses robóticas, as peças de encaixe no corpo feitas para pessoas que perderam braços ou pernas. Essas próteses capturam as mensagens que o cérebro envia para movimentar os membros que as pessoas perderam, e com isso elas podem, por exemplo, voltar a andar e até mesmo a correr em alguns casos. Ciência para a igualdade entre homens e mulheres. A ciência também contribui para a diminuição das diferenças de gênero. Isso quer dizer que homens e mulheres podem ter oportunidades semelhantes no trabalho, por exemplo. Vamos entender melhor. Num passado não muito distante, as mulheres engravidavam sem planejar e precisavam se afastar do trabalho para cuidar dos seus bebês. Era uma situação muito desigual entre a carreira profissional do homem e da mulher. Há cerca de 60 anos, os cientistas criaram um comprimido que ficou conhecido como pílula anticoncepcional. Tomando essa pílula, as mulheres não engravidavam. Quando queriam ter filhos, paravam de tomar. Assim, a ciência contribuiu para que as mulheres pudessem decidir se queriam ser mães e quando dar uma pausa na vida profissional para ter filhos. Com esse planejamento, elas puderam ir mais longe nas suas carreiras e assumir cargos de liderança, assim como os homens. É um texto aí de Cláudia Mermelstein, também lá da CHC. A mesma autora do texto que nós fizemos a leitura. 9. No português brasileiro, alguns verbos são usados em diversas situações. Exemplo disso é o ter. Nas frases abaixo, substitua o verbo ter por outro de sentido específico, fazendo as modificações necessárias. Aqui nós temos as sugestões de resposta, né? Ela tem vários imóveis. É o mesmo que ela possui, né? O possui aqui, ele é mais específico. B, o turista não tinha o passaporte.
Quer dizer que ele não estava com o passaporte, ele não portava o passaporte. C. O jogador teve a admiração da torcida. O jogador conquistou, ganhou a admiração da torcida. D. Tive dor de barriga ontem. Senti dor de barriga ontem. A noiva tinha um belo vestido no casamento. A noiva vestia um belo vestido no casamento. 10. Aprendemos que os verbos como chover, nevar, relampejar são impessoais, pois indicam fenômenos da natureza, logo não possuem sujeito. Mas você já percebeu que em algumas situações utilizamos esses verbos como pessoais, como em amanheci com dor de cabeça hoje? Esse uso é possível porque podemos atribuir novos sentidos às palavras da língua. Observe os exemplos a seguir e assinale aquele em que o verbo não está em seu sentido impessoal. Veja só, em amanheci nós pegamos um verbo impessoal e transformamos ele em pessoal. Quer dizer, acordei com dor de cabeça hoje, né? Nós demos aí o mesmo sentido ao verbo. Transferimos aí, né, o sentido de acordar para o verbo amanhecer. No caso, amanheci com dor de cabeça hoje. A. O suco amanheceu fora da geladeira, Gustavo. Veja só, amanhecer aqui, esse verbo aqui, amanhecer, ele está em sua forma impessoal? Indica um fenômeno da natureza? Não. O suco estava fora da geladeira, né? Quando o dia, quer dizer que ele pernoitou lá, passou a noite lá e quando o dia amanheceu, ele ainda estava lá. Então, o suco amanheceu fora da geladeira, nessa situação, ele não é impessoal, não indica um fenômeno da natureza, certo? Então, a letra A já é a nossa resposta. B, no inverno escurece mais cedo. Aqui é o escurecer, fenômeno da natureza. Assim que anoiteceu, fomos direto para a academia. Anoitecer aqui também, fenômeno da natureza. Só saio desta festa quando amanhecer, também indica o fenômeno da natureza amanhecer. No dia do meu aniversário sempre chove, chover aqui também, fenômeno da natureza. Então é impessoal, somente a letra A que não apresenta aí a impessoalidade do verbo. 11. Em nossos estudos, vimos que os pronomes pessoais do caso reto se relacionam com as flexões verbais. Aponte a única associação errada entre pronome e conjugação do verbo segundo a gramática normativa. Você vai observar aqui a conjugação do verbo, certo? Nós podemos relacionar o verbo com o pronome pessoal. Eu ando, se muda a pessoa, tu andas. Veja, o verbo vai mudar. Então, nós relacionamos aí o verbo com a pessoa, ou seja, com o pronome pessoal. Vamos lá. Eles já escolheram o filme que vamos assistir? Aqui nós temos a concordância feita corretamente. B. Eu só percebi ontem que Thaís não falava mais com Gisele. Aqui também a conjugação está feita de forma correta, a concordância. C. Nós descobrimos por que Ricardo tem faltado às reuniões. Nós descobrimos também está correto. D. Acabaram de saber que tu está namorando com Afonso. Espera aí. Tu estás namorando com Afonso. E assim seria certo. Tu estás namorando com Afonso e não está. O está aqui seria ele está. Mas é tu, segunda pessoa. Então, aqui a conjugação está errada. Ok? Letra D. Quem sois vós para falar assim com o presidente? Aqui também está correto. E agora, a última parte da nossa atividade, casos mais específicos de acentuação. Vamos falar aqui sobre o hiato, a acentuação nos hiatos. Nos hiatos, acentuamos as letras I e U quando representam sozinhas ou seguidas de S a sílaba tônica e não são seguidas de dígrafo, do dígrafo NH em específico. Veja só, então, nós vamos acentuar
o I e o, se elas estão sozinhas ou associadas com S, né? Is, os, desde que seja uma sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, e não sejam seguidas de NH, que é um dígrafo. Veja só, saúde, nós temos o U, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, então vai receber acento, porque não está, não é seguida aí pelo dígrafo NH. Saída, da mesma forma, saúva, moído, corroído. Agora, rainha, tem acento? Não, porque olha o dígrafo aqui. Então, se é seguido de dígrafo, não vai receber acento. Embora na fala a pronúncia das palavras varie, na escrita é preciso atenção. Exemplo disso é o que acontece com a palavra gratuito. Muitas pessoas tendem a pronunciá-la acentuando um possível hiato, gratuito, mas na escrita formal é preciso perceber que esse hiato não existe, tá bom? Então, na fala, às vezes até acontece de se falar gratuito, mas é gratuito e não há acentuação. Os verbos ter e vir. Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo. Qual é o acento circunflexo? O chapeuzinho, para indicar a terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles, elas. Veja só, no singular, ele tem, não tem acento. Agora, no plural, eles têm. Então, quando você vê o verbo ter, né, tem, e o verbo vir, eles vêm com acento, é porque é plural, né? Ele vem no singular, não tem acento, eles vêm no plural, tem acento. Assim, na prática, esse é um acento diferencial, isto é, acento que em muitas situações escritas indica se o verbo se relaciona com a terceira pessoa do singular ou do plural. Porque se nós não tivermos ali o pronome explícito, como eu vou saber se é singular ou plural? Por esse acento diferencial. As provas são sempre muito cansativas, vem sempre de vez. Vejam só, aqui nós sabemos que este verbo relaciona-se com as provas e está no plural, por isso que ele recebe o circunflexo. Os ditongos, eles são acentuados? Veja só, devemos acentuar a vogal, não a semivogal, tá? A vogal dos ditongos abertos, ei, el, oi, quando tônicos. Em palavras oxítonas ou monossílabas. Observe, olha só, começou a chover, vocês estão ouvindo a chuva? Aí nós temos alguns exemplos. Chapéu, réu, rói, pastéis, véu, anéis. É importante notar que antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em janeiro de 2009, os ditongos abertos tônicos ei e oi recebiam acento gráfico também em palavras paroxítonas. Agora, esse acento não existe mais, somente em palavras oxítonas, ou seja, quando a última sílaba é a mais forte, ou em monossílabas. Veja a comparação. Ideia tinha acento, hoje não. Boia tinha acento, hoje não. Heróico tinha, hoje não. Assembleia tinha, hoje não. Plebeia tinha, hoje não. Então, a forma correta agora são essas aqui, tá? As formas corretas são essas. Outras regras de acentuação. Antes de a nova ortografia entrar em vigor, algumas palavras paroxítonas possuíam acento gráfico para serem diferenciadas de outras também paroxítonas. Agora, com exceção de pôde e forma, esse acento não existe mais. Como era para, como é agora para. Pelo, que é substantivo, tinha acento, hoje não. O para, verbo, né, tinha, hoje não. Pelo, do singular, do verbo pelar, tinha, hoje não. Polo, preposição antiga, tinha, hoje não. Pera, substantivo, tinha, hoje não.
Antes do novo acordo, também eram acentuados os hiatos EE e OO. Agora, não os acentuamos mais. Nós tínhamos enjoo com acento, deem com acento. Hoje não temos mais este acento. Lembrando a regra que vimos sobre as letras I e U em hiato, antes da nova ortografia, elas eram acentuadas também quando antecedidas de ditongo. Agora, esse acento também não existe mais. Exemplo, bocaiúva era acentuado, hoje não mais. Feiura era acentuado, hoje não mais. As atividades. A escrita em questão. Primeira questão. Assinale a opção em que a palavra destacada está acompanhada da justificativa correta para a sua acentuação. Também vou é uma paroxítona terminada em M. Pessoal, também é uma palavra que a última sílaba é a mais forte, ela é oxítona e não paroxítona. Isso é fácil. Oxítona terminada em L, pessoal, a sílaba tônica é a penúltima e não a antepenúltima. E não a última. Perdão. Oxítona é quando é a última sílaba tônica. Não é aqui o caso. Aqui ela é paroxítona. Que biscoito horrível! Proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Mas veja só, essa daqui é a penúltima e não a antepenúltima. Proparoxítona é quando é a antepenúltima. E nos sobrou somente a D, né? Já é um monossílabo tônico terminado em A, por isso que é acentuado. Essa justificativa aqui está correta. 2. Sobre a regra de acentuação da palavra memória, marque a opção correta. Veja só, nós temos aqui memória, é uma paroxítona. As palavras a e atrás são acentuadas pelo mesmo motivo? Pessoal, veja só, nós temos aqui uma monossílaba tônica terminada em A. Então, daí nós já vimos que não é essa. B. As palavras destrói e reconstrói são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em I. Pessoal, nós temos aqui ditongos e é oxítona, certo? Então, não é paroxítona, são palavras oxítonas. Também já passamos para a próxima. A palavra árvore possui acento, pois, segundo uma das regras das proparoxítonas, acentuam-se as terminadas em E? Não. Nós temos uma regra de acentuação das proparoxítonas. Todas elas são acentuadas, certo? Então, não existe essa regrinha aqui, tá? D. As palavras infância e farmácia são acentuadas pelo mesmo motivo. Nós temos aqui paroxítonas terminadas em ditongo, assim como memória, farmácia, infância. Ok? A D é a nossa resposta. E a letra E, a palavra memória é acentuada por ser uma paroxítona terminada em A? Não, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. 3. Assinale a alternativa que contém vocábulos que obedecem à mesma regra de acentuação da palavra por. Por é o quê? Monossílabo, né? Então, nós podemos tirar aqui da A até a D, pois não são monossílabas. Apenas a letra E apresenta outros monossílabos, né? Veja só. A letra E, nós temos o já, pé, nó, assim como por. 4. As palavras que recebem acento gráfico pelo mesmo motivo são Mário, única. Veja só, Mário, paroxítona terminada em ditongo, única, proparoxítona. Nós já temos aí um motivo diferente. B. Céu, já. Céu, nós vimos anteriormente que os ditongos, né, terminados aí em el, os ditongos el, as monossílabas, que é a apresentação do ditongo el, são acentuadas. É o exemplo de céu. Mas já não temos ditongo. É uma monossílaba terminada em a. Então, monossílaba tônica. Portanto, há diferenças aí nas regras de acentuação. Tanto que vimos a regrinha do já antes do céu. C. Fácil e mínimo.
Veja só, fácil, palavra paroxítona, mínimo, palavra proparoxítona. Então, as regras de acentuação se diferem. D, indústrias, salário. Veja só, nós temos aqui paroxítonas. A penúltima sílaba é a mais forte, elas são terminadas aí em ditongo. Então, paroxítona terminada em ditongo é acentuada. As duas seguem essa mesma regra. São acentuadas pelo mesmo motivo. Então, letra D é a resposta. Então, violência e será são diferentes, até porque, veja só, uma é oxítona, a outra é paroxítona. 5. Indique o vocábulo de grafia incorreta. Letra A, gratuito. Veja só, nós já encontramos a palavra que nós vimos aí no exemplo da explicação que é incorreta, é gratuito, não recebe acento, tá bom? Então, letra A já é a resposta. As outras estão corretas, jiboia, álibi, rubrica, geleia. 6. O grupo em que ambas as palavras devem ser acentuadas é rubrica, maquinaria. A. Rubrica, maquinaria. Na sexta questão, nós temos que observar aqui as duas devem ser acentuadas, certo? Rubrica, não. Nós já podemos tirar de base aqui na letra D, né? Da questão anterior. Se elas estão corretas, a D aqui não deve ser acentuada. E um detalhe sobre esta palavra. Rubrica, muitas pessoas falam rúbrica, mas é rubrica, tá bom? É a paroxítona, é uma palavra paroxítona e não proparoxítona, porque se ela fosse proparoxítona, aí ela deveria ser acentuada, né? Porque todas elas são. Então, não. B, pólen e protótipo. Protótipo deve ser acentuado, veja só. Ela é uma proparoxítona. Qual é a sílaba mais forte? Protótipo. Proparoxítona é acentuada. E pólen. Pólen também deve ser acentuada, certo? É uma paroxítona terminada em N. Nós vimos essa regra anteriormente, tá bom? Então, ela deve ser acentuada. Tanto pólen quanto protótipo são palavras que devem ser acentuadas graficamente. Então, letra B é a resposta. Gratuito, nós já vimos que não. Fluido, não. Hífen, deve ser acentuado? Deve, porém, item não. Açaí, ruim. Açaí tem acento, ruim não. 7. Nas séries de palavras abaixo, assinale a alternativa em que todas são acentuadas pelo mesmo motivo. Sair, egoísmo, daí. É a regrinha que nós vimos aí anteriormente, a regrinha do hiato, né? Quando nós temos aí o hiato, ele é o I ou o U, que no caso todos têm o I, sozinho ou seguido de S, né? Desde que não estejam seguidas do NH, do dígrafo NH. Então, essa é a regrinha, certo? Letra A já é a resposta. Vamos para as outras questões. 8. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. A. Pés, hóspedes. Primeiramente, nós temos aqui uma palavra monossílaba e depois nós temos uma palavra proparoxítona. Então, nós já vimos que é diferente, né? B, relógio, distância. Nós temos paroxítonas que são terminadas em ditongo. É a nossa regra em comum. As duas palavras são acentuadas devido a essa regra em comum, tá? São paroxítonas terminadas em ditongo. Letra B, a resposta. Já vamos para 9. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Vamos lá. Cajás, nós temos oxítona terminada em as. E límpida, temos proparoxítona, não segue a mesma regra. Necessário, nós temos aqui uma paroxítona terminada em ditongo e aqui uma proparoxítona, também não segue a mesma regra. Pá, monossílabo, e aqui nós temos uma paroxítona terminada em ditongo, diferem as regras. Incêndio e também, nós temos aqui
incêndio, uma palavra paroxítona terminada em ditongo, e também nós temos aqui uma palavra oxítona. Então, também esta letra D também não segue aí a mesma regra, as palavras não seguem a mesma regra. Sobrou letra E, extraordinário e incêndio. As duas são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, letra E é a resposta. 10. O acento gráfico não existe mais em todas as palavras da sequência. Mágico, pelo, saía. Veja só, mágico tem acento sim, uma proparoxítona. Pelo perdeu o acento, como nós vimos na explicação. Saía tem um acento aqui. Nós temos aí o hiato, né? O I, hiato, que não é seguido do dígrafo NH. Então, somente pelo que não possui mais. Para, pelo e pera. São 3 palavrinhas que estavam lá naquela tabelinha, né? Tinham aí o acento diferencial e agora não tem mais, certo? Então, letra B é a resposta. Com o novo acordo ortográfico, essas palavras perderam o acento gráfico, ok? E ficamos por aqui, terminamos enfim a correção das nossas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até às 11 horas. Desejo um ótimo dia e até a próxima aula.